O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque não podes tu tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. O apóstolo Paulo era um homem de coração inquieto. Por isso sua pregação, sua alma, seu zelo transbordam nas suas cartas. Ele insiste nesta necessidade do amor de renovar-se e dizer-se sempre de um outro modo. É insistente no seu desejo de que as comunidades a quem dirigiu o Evangelho da Graça não desanimassem, não decaíssem do amor recebido em Jesus Cristo. Um homem de coração inquieto, por um lado, por ter sido alcançado pelo Cristo. Utiliza-se o apóstolo de muitas imagens próprias do seu tempo. Ele diz: eu fui alcançado pelo Cristo, agora corro para alcançar aquele que me alcançou. Deixando para trás tudo que pertence ao que é de trás, lanço-me em direção ao prêmio. Considero tudo lixo diante do fato de ganhar a Cristo e ser me encontrado unido a Ele. É muito importante, nestes tempos onde tudo tem preço e onde os valores desidratam, poder adentrar no coração do apóstolo Paulo e perceber que cada um de nós custa muito para Deus e que o amor de Deus muito vale, para que nenhum de nós, nessa consciência daquilo que nós custamos e do quanto o amor de Deus vale, se venda por aí por qualquer preço. O apóstolo Paulo diz, este é o trecho da segunda carta aos Coríntios, hoje, capítulo 5, um dos textos mais densos a nível de riqueza teológica. O amor de Cristo me impele. O amor, aqui não um sentimento, mas aquele ágape, um amor que é uma profunda dedicação, um amor que não está em si mesmado, mas alcança o outro naquilo que o outro é, inclusive apesar do outro. Este amor de Cristo nos impele. É muito interessante ler este amor ágape apresentado pelo apóstolo Paulo em comparação ao que está aqui no Salmo 102 e 103, porque o Salmo 102 e 103 diz que o Senhor é indulgente, é favorável. Interessante isso, né? Pensar que é um amor de indulgência, ou seja, um amor que concede, porque a indulgência existe precisamente para aquele lugar onde há o limite da justiça. Então, o Senhor é indulgente, nos concede mais do que a gente mereceria e é favorável. A gente até transformou isso em música. Está tranquilo, está favorável. Quer dizer, é um amor que se aprecia, é um amor que tem favor. E é claro, aqui o apóstolo Paulo diz que é um amor muito diferente daquele que a gente costuma ter com a nossa esposa e com o nosso esposo. Porque não fica repetindo sempre as suas queixas, o amor de Deus, e não guarda eternamente o seu rancor. É interessante pensar, não é? Este amor que existe precisamente no lugar onde falha o nosso cálculo e a nossa justiça. Um amor que não é uma repetição do passado, que não tem compromisso com o erro. É um amor que, ao exigir, não coloca o peso da cobrança. Nós, às vezes, amamos por cobrança, amamos sem dar espaço para que o outro seja, para que erre, e para que nos mostre uma outra versão de si. É assim que Deus nos ama, com indulgência e com favor. Este amor, ágape, versículo 14, que impele o apóstolo Paulo, é bonito pensar aqui, não é? O que está no grego, sinerre, aqui está traduzido como pressiona, mas pode ser traduzido como impele, como empurra e como constrange. E é preciso trazer aqui um exemplo muito concreto para que a gente possa compreender o que diz o apóstolo Paulo, deste amor de Deus que nos constrange. Às vezes, em um determinado momento, a gente está meio com a avó atrás do toco, assim, com uma certa impaciência,
e a gente vai na caixa do supermercado ou diante de uma pessoa na nossa casa, já vamos soltando os cachorros, e a pessoa, ao invés de nos retribuir na mesma moeda, nos tem uma gentileza que nos devolve a nós mesmos. Não fica constrangido? Nossa Senhora, mas precisava disso tudo? Agora? O outro não tem nada a ver com o meu problema? Então é isso que o apóstolo está querendo dizer. Quando nós olhamos para Deus, para a cruz de Cristo, a gente fica impelido, empurrado e constrangido. Como lembra Santo Agostinho, quem ao ver tão grande amor ousaria não amar? Isso, né? O grande convencimento de Deus não é só doutrina, não é o medo de ir para o inferno. Até diria que há casamentos que já são uma antessala do inferno. A grande coisa que a gente tem que ter medo é de não retribuir o amor de Deus, porque Deus nos amou até a última gota do seu sangue na cruz, e cada um de nós, insiste o apóstolo Paulo, já que Deus morreu por nós, não pode viver somente para si. É interessante, né? O CEO da nossa empresa, Jesus Cristo, ele nos promete uma coisa muito diferente dos coaches hoje em dia, onde a felicidade e o sucesso são compreendidos como guardar para si, como trazer para si, como viver em função de si. O apóstolo Paulo diz que não, o amor verdadeiro é onde a gente se expande, onde nós vamos em direção ao outro, e onde a gente até um pouco se perde da nossa vaidade, da nossa pretensão, da nossa ira, dos nossos direitos, para alcançar o outro. Portanto, se Cristo morreu por nós, se o amor de Cristo nos alcançou, estejamos constrangidos, impelidos, empurrados a experimentarmos em nossa vida um amor assim, um amor eterno. Não viver apenas para si. No versículo 9, o apóstolo Paulo diz, com efeito, esse Cristo, no qual Deus nos amou, reconciliou o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as faltas. Nenhum de nós mereceria tão grande graça. E nos confiou, aqui bonito, o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação. É bonito ir também à etimologia grega, não faz por pedantismo, mas para ir à raiz da palavra, porque o que está aqui traduzido como ministério no grego é a diaconia, o serviço da reconciliação. Tem hora que a gente briga tanto que a gente vira servo do diabo e começa a criar muita confusão. Cada um tem que olhar para si, impelido, constrangido pelo amor de Cristo, e se ver com alguém que não presta um desserviço da ira, do ressentimento, da acusação, do julgamento, mas como um servo da reconciliação. Quando nós temos uma casa no interior, e aí a gente tem que chegar lá ou visitar um amigo, a gente fica meio chateado, não é? Quando a estrada está suja de barro, ai meu Deus, não vou lá não, é muito difícil de chegar, mas não é bom andar numa estrada pavimentada? Então que cada um de nós se veja na própria vida, nos próprios relacionamentos, como alguém que vai pavimentando estradas e pontes, porque nós somos chamados para isso. Somos servos, poderíamos dizer, pavimentadores, não pedreiros de muros, mas pavimentadores de uma estrada de reconciliação. E nos confiou, lembra o apóstolo Paulo, o logos do grego, a palavra, o sentido da reconciliação. Que bonito, não é? Podermos ter uma palavra que devolve o outro a si mesmo. Hoje nós temos muitas palavras nas redes sociais, muitas informações, falsas palavras. Viram esses dias aí a falsa astronauta que confundiu até a Forbes? É contagência. Eu sou de Contagem, mas não é todo mundo lá que é assim, não, viu? Então, veja, as palavras, se não estão fundamentadas na verdade, elas desidratam. Nós temos que ter uma palavra que devolva o outro a si, uma palavra que traga ao outro a paz, uma palavra que seja não de julgamento, insisto nisso, mas uma palavra capaz de fazer pontes e de reconciliação, porque o Senhor nos confiou isso. Toda vez que vejo esta passagem do apóstolo Paulo, me recordo do dia da minha ordenação. As palavras do nosso amado arcebispo Dom Valmor, na hora da ordenação, naquele dia de tanta emoção, pude vivenciar profundamente o que ele estava dizendo na prece consagratória e vivenciar isto nos confessionários. Quando nós escolhemos ser padre, a gente imagina que vai celebrar missa ou que vai dar esta ou aquela bênção, mas eu nunca tinha me parado para prestar atenção no que significa a confissão, não é? Com aquela densidade que me veio ali no momento em que o arcebispo pronunciava estas palavras, e pude vivenciar muitas coisas no confessionário, né? Já absolvi assassinos, pessoas que abortaram,
Já absorvi gente que deixou de entregar-se a um amor dentro, mendigando falsos amores fora. E é muito bonito ver uma pessoa sair do confessionário reconciliada. Recordo-me aqui, no momento da consagração, o que é dito, não é? O bispo assim diz: renova ao Pai em seu coração o espírito da santidade. Seja ele um fiel colaborador da ordem episcopal, para que a pregação com a graça do Espírito, a palavra do Evangelho, frutifique no coração dos homens e chegue aos confins da terra. Que ele seja, com nós, os bispos, fiel dispensador dos teus mistérios, para que o teu povo seja renovado pelo banho do novo nascimento, se alimente do teu altar, para que os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. É muito bonita, não é? Essa prece, um compromisso vivenciado da parte de nós, os sacerdotes, para que a gente possa oferecer o alimento no altar, renove pela graça do batismo e para que os pecadores sejam reconciliados, os enfermos se reanimem. O que está confiado aos padres está também confiado ao sacramento do serviço, por exemplo, que é concedido no matrimônio. É preciso muito perdão, é preciso uma ação sacerdotal, é preciso muita abertura à reconciliação para dar conta num casamento onde todos nós subimos ao altar com as nossas meias verdades e vamos tendo que bancar o outro, não é verdade? Inclusive naquele lugar onde a fraqueza do outro nos solicita naquilo que não está devidamente acomodado, aceito e perdoado dentro de nós. Quando você for solicitado neste lugar onde o outro fizer ecoar como um espelho também as suas fraquezas, seja um diácono, uma diaconisa da reconciliação, porque é isso que o Senhor nos chama. E aqui, é claro, o Evangelho nos convida a termos consciência das palavras que nós dizemos. Jesus diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, não jureis. O que ele está querendo dizer é que, quando a gente precisa jurar, significa que a credibilidade da nossa palavra foi desidratada. Porque o juramento é dispensável quando a própria vida é uma palavra, é um discurso, é um testemunho. Nós dizemos muito mais com as nossas ações do que com as nossas palavras. Estamos fartos de palavras, lembra Santo Antônio, ontem ainda celebrávamos. Cessem as palavras, falem as obras. Jesus diz que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. É uma palavra muito pertinente para esses tempos de hoje, não é? Porque nós estamos vivenciando um falatório nas redes sociais, onde não podemos confiar nas palavras que os outros dizem, porque é até falsa astronauta, mas que é preciso que a gente se reconcilie com uma palavra de autenticidade que a gente traz dentro de si. Aquela palavra que é aquela coisa que os nossos pais e avós nos ensinavam, que a gente não pode substituir. Não é? Temos que ser homens e mulheres de palavra, para a palavra, porque a palavra é aquela garantia que, se a gente perde, não dá para a gente comprar em qualquer lugar. E afirmemos em nossa existência a convicção, muito mais que a certeza. A internet deu voz aos idiotas, lembra Humberto Eco. Na internet tem muitas certezas, tem gente que jura um tanto de coisa. Não é sobre certezas, é sobre convicção. E quando nós estamos convictos, aquilo que é sim, independentemente daquilo que nos custe. Não vamos retroceder, ainda que o universo conspire contra nós. E aquilo que é não, é não. Tem coisas que não são para nós, tem coisas que não são para este momento, tem coisas que não farão bem a nós. E assim nós nos encontraremos com aquele que é a palavra que permanece, aquele que nos traz a palavra de vida eterna. Roguemos, irmãos e irmãs, aquela que é a mãe do bom conselho. Maria é uma mulher que sempre bem disse, porque foi capaz de escutar. E cada um de nós, a cada momento que reza a Ave Maria, saudando com as nossas palavras e com as nossas vidas, Nossa Senhora, estamos pedindo também a ela que com o seu conselho de mãe nos instrua. São belas aquelas imagens do barroco mineiro, não é? De Santana Mestra, onde Santana vai com o dedo ensinando à Virgem Maria o mistério de uma vida que ecoa aquela palavra que não passa, uma palavra que é a garantia, uma palavra, já que a Virgem Maria é receptáculo da graça divina, certamente uma palavra de reconciliação. Que pela intercessão de Nossa Senhora, a esposa do Divino e Santo Espírito, nós também tenhamos palavras de conselho para confortar aqueles que se encontram desanimados e de espírito abatido,
Palavras que façam pontes, não palavras que destruam, que desanimem, que roubem o outro de si mesmo. Palavras de reconciliação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus, nossas palavras, nossas preces. De pé, responderemos juntos.